Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 24 de julho, está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, nós hoje estamos diante de um dos trechos com certeza mais claros para entender de todo o Evangelho e de todas as Sagradas Escrituras. Com certeza. Por quê? Porque o próprio Jesus, num outro trecho do Evangelho, que não está aqui hoje, mas nós sabemos, em outro trecho do Evangelho, Jesus ele mesmo explica o sentido do que ele acabou de ensinar aqui para os seus discípulos. Então, qual era a cena? Ele tinha saído de casa, nessa época, na vida adulta, ele morava na cidade de Cafarnaum, que ficava perto do Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago. Então ele vai para o Mar da Galileia, para esse grande lago, e tem uma multidão de gente esperando, querendo ouvi-lo. E aí ele se senta num barco, e a multidão fica na praia, escutando os ensinamentos dele. E diz o Evangelho que ele começa a pregar, a ensinar, utilizando parábolas. E a parábola que está no trecho do Evangelho de hoje é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Essa mesma que Jesus explica o significado no outro trecho do Evangelho. E aqui na parábola do semeador, Jesus cita 4 tipos de sementes. Sei que é um evangelho muito conhecido, várias vezes talvez você já tenha escutado, mas é sempre muito importante a gente parar diante da palavra de Deus, não como algo qualquer, que eu já conheço, mas como algo que sempre traz uma novidade, que sempre nos ilumina, que vem conduzir o nosso exame de consciência e que com certeza quer nos falar algo. Então fiquemos atentos. 4 tipos de sementes. O primeiro tipo de semente, diz Jesus, é aquele que fica à beira do caminho. E aí os pássaros logo vêm e levam essas sementes porque, enfim, elas estão às margens do caminho. E Jesus mesmo explica que esse tipo de semente representa a palavra que é anunciada, o evangelho, por exemplo, que é anunciado, mas a pessoa não para escutar, não acolhe. E a gente poderia pensar, por que a pessoa escuta a palavra, escuta o evangelho e não acolhe? Às vezes por desatenção, às vezes por preconceito, porque aquele evangelho talvez mexa com alguma ideia que ela tem, aí ela não se abre para aquilo. Ou porque talvez aquele evangelho queira motivar a pessoa a uma conversão para a qual ela não está disposta. Então, cuidado, a gente não pode estar selecionando esse trecho da palavra de Deus eu gosto, esse não, esse sim, esse não. Como assim? A palavra de Deus deve nos formar mesmo quando ela vai contra o nosso conformismo, a nossa comodidade, os nossos preconceitos. Será que às vezes a gente tem sido como esse terreno às margens do caminho que nem se abre minimamente para refletir sobre a palavra, para escutar, para acolher, para deixar que ela gere frutos? Será que a gente às vezes, esse terreno que não se abre para a palavra de Deus porque ela vem mexer com a gente? Não podemos ser assim. Não podemos ser esse tipo de terreno. O segundo tipo de semente ou de terreno, o segundo tipo de situação, é quando a semente cai num terreno pedregoso, ou seja, que não tem muita terra, que não tem profundidade. Jesus diz, olha, o sol bate e queima a semente. Por quê? Porque ela não tem para onde ir para baixo.
não tem como criar raiz. E o próprio Jesus explica em outro trecho do Evangelho que isso aqui representa aquela pessoa que é muito empolgada, muito movida pela emoção, mas ela não tem uma solidez no segmento. É quando a gente está, por exemplo, muito empolgado com as coisas de Deus, mas quando, pessoal, a nossa caminhada é movida só pela emoção, só pelo romantismo, pelo sentimentalismo, a gente não consegue perseverar. Porque isso não é amar. Amar é a decisão, dia a dia, instante a instante, mesmo quando ela é difícil, mesmo quando ela é dura. Isso é amor. E esse segundo tipo de terreno aqui, na verdade, é o da pessoa que não dá para contar muito com ela, porque ela é muito volúvel. Ela é muito instável. Será que você tem sido esse tipo de terreno? Esse terreno instável, que só quer as coisas quando eu sinto uma emoção, quando eu sinto que aquilo me arrepia, que aquilo me emociona. Não sejamos assim. Nos passar dessa fase, pessoal. Nos aprender a amar, sermos mais firmes, mais perseverantes, mais maduros. E aí veio o terceiro tipo de terreno, que é o terreno cheio de espinhos, e que a semente vai crescendo, mas os espinhos sufocam o crescimento da planta. E Jesus diz que esses espinhos representam as preocupações do mundo. Tudo bem, aquela pessoa, ela parou para acolher a palavra, acolheu. Ela não está mais só movida por emoções, ela quer realmente uma coisa séria, mas ela perde o foco por conta das preocupações do mundo. Às vezes é uma preocupação familiar, às vezes é uma preocupação financeira, às vezes é uma preocupação em algum assunto relacionado à parte afetiva dela, e a pessoa se perde. Será que a gente tem sido esse tipo de terreno que a plantinha não consegue crescer por conta desses espinhos, por conta das preocupações do mundo? Será que a gente tem se permitido ser assim? Será que a gente tem perdido a nossa fidelidade, o nosso seguimento de Jesus por conta dessas preocupações? Meu Deus, que preocupações nós temos colocado no lugar acima do lugar de Deus? Preocupações com bens materiais, com pessoas, com o futuro. O que tem atrapalhado a nossa caminhada? E o quarto tipo de terreno é aquele que, sim, a semente consegue dar fruto 100 por 1, ou seja, cada semente dá 100 frutos, ou 60 por 1, ou 30 por 1. Ou seja, cada semente dá 60 frutos ou 30 frutos, ou seja, é uma semente muito produtiva, muito fértil. É esse tipo de terreno que nós somos chamados a ser. Agora lembrem, para que a gente seja esse tipo de terreno, a gente não pode ser o primeiro que não está disposto realmente a escutar e acolher a palavra de Deus. Segundo, não podemos ser o tipo de terreno movido somente aos sentimentos, às paixões, às emoções, porque senão nós não vamos perseverar, não vamos conseguir amar. Não podemos ser o terceiro tipo de terreno, que é aquele que até quer uma coisa séria, mas as preocupações do mundo tiram o foco da pessoa, fazem com que a pessoa acabe deixando o seguimento de Jesus, colocando Jesus para o segundo lugar, para o terceiro lugar. A terra fértil que nós somos chamados a ser não é nenhuma dessas três, mas ela vai dar fruto se ela for atenta à palavra, quiser realmente acolher a palavra, mesmo quando for difícil. Ela tiver raiz, ela tiver uma firmeza no segmento, que vai além das emoções. E quando esse terreno ele não for cheio de espinhos que impedem a plantinha de crescer. Ou seja, preocupações do mundo que desvirtuam a nossa caminhada. Façamos hoje o nosso exame de consciência, nossa oração pessoal, para que sejamos o terreno que dá fruto. O terreno em que a sementinha cai, a semente do Evangelho, da Palavra de Deus cai e se multiplica. Se multiplica em salvação não só para nós, mas para os outros, a quem nós somos chamados a ser resposta. Por isso que multiplica os frutos. Porque não é só para mim, não é só para o próprio terreno, é para os outros. O quarto terreno, que é o bom terreno, é aquele que se entende como para os outros. E existe uma beleza, pessoal, em ser para os outros. Ser para Deus e ser para os irmãos. Com toda a alegria, com toda a liberdade, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida ofertada inteiramente. Que a Virgem Maria nos ajude realmente a viver a palavra de Deus hoje.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.